Bom dia, que a graça e a presença do Espírito Santo te hoje neste momento. Meu nome é Tatiane, faço parte desse ministério, sou missionária aqui na casa do Senhor, amém? Vamos para mais uma palavra que se encontra aqui em Mateus, capítulo 17, lá no versículo 14, amém? Aqui fala sobre a cura de um menino endemoniado. O pai chega até Jesus de forma extremamente desesperada, porque o seu filho tanto se jogava no fogo quanto se jogava na água, não tinha controle nem domínio sobre o seu corpo. Amém? Aqui a palavra do Senhor diz que esse homem chega até Jesus pedindo ajuda a ele, porque os seus discípulos tentaram ajudar e não conseguiram. E aqui diz assim, ó geração incrédula. Isso aqui é Jesus respondendo ao homem e aos discípulos da mesma maneira. Que, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando sofrerei? Traz-nos aqui. Ou seja, traz ele aqui que ele vai ser curado. Jesus expulsa esses demônios, o menino sai de lá curado. E aí no final aqui fala que os discípulos chegaram de forma, como que eu posso dizer? Tá aqui na palavra. Particular. De forma particular. E para Jesus, por que Jesus conseguiu expulsar e eles não? Por que eles não conseguiram expulsar? E aí Jesus pega e responde assim, por causa da vossa pouca fé. Porque que em verdade vos digo, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui e acolá. Ou seja, de certo tinham montes lá e falou assim, olha, se você tiver a fé, você vai ter fé para mover essa montanha. Essa montanha vai sair daqui, vai vir para cá e vai vir daqui e vai para lá. Ou seja, a sua fé vai mover aquela montanha. Só que ele termina aqui no versículo 21. Mas existem castas de demônios que só se expulsam por oração e pelo jejum. Ou seja, era o próprio Jesus falando para que os discípulos passassem a jejuar, a orarem, a viverem em santidade para que pudessem expulsar demônios assim como Jesus fazia. Jesus tinha os seus momentos de intimidade com Deus. Ele se isolava e se enchia do próprio Deus. Se ele era parte da Trindade e ele era o próprio Deus, o Filho de Deus, por que ele ainda assim se reservava para poder ter esse momento com Deus? E aí às vezes a gente pensa assim, nossa, eu oro tanto, eu peço tanto, eu busco tanto, por que a minha família não se converte? Por que eu não consigo mudar? Porque quando eu vejo, eu ainda continuo tendo os mesmos pensamentos, continuo tendo as mesmas atitudes, mesmo tendo fé. A oração é a chave. E a oração, ela vem através de jejum, ela vem através de entrega, ela vem através de oferta. Amém? Os discípulos, mais pra frente, eles passam a curarem, a terem a autoridade que o Senhor Jesus tinha. Mas eles precisaram pedir para que Jesus ensinasse. Então, nós temos que chegar até Deus e pedir para que Deus nos ensine da mesma forma que os discípulos eram ensinados. Às vezes a gente busca em coisas, em palavras, em pregadores, coisas que só Deus pode oferecer, porque a graça vem por Ele, é tudo por Ele. Lá em Romanos 5 diz que Ele nos amou de tal maneira que preencheu o nosso coração de amor, ou seja, nós já temos o seu amor, nós já temos a nossa salvação, o nosso perdão em nossas mãos, porque Jesus foi crucificado por nós. Então, quando nós entendemos tudo isso, nós conseguimos ter a consciência de chegar até o Pai da maneira correta. E qual é a maneira? Qual que é a maneira correta de orar? Qual é a maneira correta de jejuar? É buscando, é acreditando, é crendo, é todos os dias estando como os discípulos estiveram, do lado de Jesus, porque não basta apenas estar do lado, tem que viver a vida que Jesus vivia, tem que sentir como Jesus sentia, tem que se colocar do lado dele de maneira humilde o suficiente de entender que quando nós precisamos, nós vamos sim descer a casa do oleiro, mas quando nós tivermos a posição e revestidos lá em Efésios 6, porque ele fala sobre a armadura de Deus, mas é contudo. A palavra é muito simples quando ela fala assim, contudo, irmãos, ou seja, tá lá em Efésios 6, o último capítulo de Efésios. Tem do 1 ao 5, instruções raríssimas, instruções preciosas de como nós devemos servir Jesus e de como nós devemos nos comportar perante o homem. Então, contudo, depois de tudo isso, depois do 1 ao 5, se revestir da minha armadura. A minha armadura só vai estar em mim quando eu estiver vivendo da maneira que Deus quer que eu viva. E não é
só sobre obedecer, não é só sobre seguir regras, não é só sobre apenas fazer o que parece correto, é seguir a Deus de todo o nosso coração, porque Ele deu o seu amor a nós. O que nós podemos oferecer ao próximo é o que Deus nos deu. Então vamos entregar este amor a Ele. Amém? Porque o seu pai tinha muito amor por aquele filho. O seu pai estava desesperado e clamando porque ele também sofria com a dor do filho. Amém? Ninguém chega até o pai pedindo intercessão por alguém a não ser que ame muito. Amém? Só que este amor não tem que vir apenas daqueles que nós queremos o bem, tem que vir de todos, tem que partir de todos, porque Tiago também fala isso, lá no capítulo 5, que nós temos sim a oração de um justo pode muito seus efeitos, mas se a gente olhar e ler o capítulo todo, a gente vai ver que Tiago estava falando sobre a oração do próximo, sobre a oração de um justo, sobre buscar por aqueles que precisam e necessitam. Amém? Primeiro a gente busca pra gente, primeiro a gente se entrega pra gente, primeiro a gente enche como um vaso no oleiro, entendeu? A gente preenche a ponto de jogar para fora e multiplicar aquilo que o Senhor Jesus nos entregou. E isso é lindo, isso é maravilhoso. A cura aqui do menino endemoniado não apenas passou a ser uma cura de uma pessoa. Olha só, passou pela cura do filho, passou pela alerta dos discípulos. Não, tem alguma coisa errada. Por que eu não consegui expulsar? Entendeu? Se eu ouvi que em meu nome eu posso expulsar, é porque eu não tô conseguindo expulsar. Então, olha só para você ver como que ao redor, tudo que moveu ao redor, moveu ao bem e ao propósito de Jesus Cristo, ao propósito de que era a crucificação dele, que era vir para mostrar que ele era a cura, que ele era a salvação. E ele não só era naquela época, como ele é ainda hoje. Ele veio para curar, ele veio para libertar, ele veio para salvar. E o diabo tem tido muito tempo, porque a nossa cabeça tem estado vazia. A gente tem estado distraídos, eu digo por mim mesmo, por muito tempo. Parece que mesmo buscando, mesmo estando dentro da igreja, parece que estou distraída. Mas não é que eu esteja distraída, é que o meu corpo tem ansiado por mais, tem ansiado e desejado por mais. Então, quando eu entendo que eu preciso de mais, que eu preciso buscar mais, que eu preciso jejuar mais, que eu preciso me entregar mais, e não é para mim, é para o meu próximo, eu entendo que essa distração é só um momento, é só uma fase, e eu devo me voltar para Jesus para me entregar de fato e de verdade, porque o seu amor me amou primeiro. Amém? Então, se o seu amor me amou primeiro, este amor me preenche a ponto de eu multiplicar ele. E aonde quer que eu vá, aonde quer que eu ande, aonde quer que a minha presença esteja, a presença do Senhor vai estar. Então, crendo e confiando, acreditando, buscando de todo o nosso coração, existe cura, existe salvação, existe ministério que é sim para salvação. Amém? Não vamos achar que porque a salvação é individual, que nós devemos esquecer do nosso próximo. Não, jamais. Nós devemos amar ao nosso próximo como nós amamos, como Deus nos ama, entendeu? Como nós mesmos, entendeu? Nos colocando sim em primeiro lugar, tendo sim o discernimento de espíritos, entendendo quando sim devemos interceder e quando não devemos interceder, quando devemos colocar a mão e quando Deus já está com as mãos, mas Deus é puro, Deus é único e ele é tão puro, ele é tão único que ele pede para nos fortalecer, porque ele sabe que se nosso corpo estiver forte, a gente vai ter força para poder multiplicar. Amém? É para isso que nós viemos para multiplicar, para gerar, né, a sua palavra. Enquanto tiver um necessitado, enquanto tiver um preocupado, enquanto tiver um ansiando pela sua palavra, nós vamos ansiar por esta palavra também. Amém? Assim eu deixo aqui essa palavra com vocês, irmãos, e que nós não venhamos esquecer que nós somos sim este pai desesperado e clamando por um filho, nem que seja por nós mesmos. Vamos buscar de todo o nosso coração e vamos nos entregar de forma valorosa para o Senhor Jesus, para que chegue até os céus de forma suave, com cheiro agradável e de forma suave, para que Ele venha nos responder. Amém? Porque quando o Espírito Santo está sobre nós, nós temos amigo perfeito para nos guiar no caminho certo e nos entregarmos para que o próprio Deus desça dos céus e resolva os nossos problemas. Amém? Lança sobre ele todo o jugo, todo o peso, todo o medo, toda a mágoa, toda a tristeza, toda a angústia. Lança sobre ele, lança sobre o altar, procura ele,
procura Ele, porque Ele anseia e sente falta de você. Amém?